Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos ministrar uma palavra ao coração dos irmãos, uma palavra que o Senhor vem falando no meu coração já há alguns dias, e quisera eu que tivesse todo mundo aqui hoje para ouvir essa palavra, mas estamos nós, então é para nós, amém? Mateus capítulo de número 27, versículo de número 11. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 11. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Como Deus é bom. Aleluia. Mateus capítulo 27, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem uma misericórdia aí. Aleluia, Jesus. Amém. Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Aleluia, Jesus. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do aleluia? Cadê a turma do amém? Cadê a turma dos que vão morar no céu? Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 26, versículo de número Mateus 27, versículo de número 11, e a palavra vai nos dizer assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Amém? Podeis vos assentar. Aleluia. Amados irmãos, desde a criação do mundo, desde a criação do homem, ou podemos dizer desde a criação dos anjos, as pessoas vêm fazendo escolhas erradas. Desde a criação dos anjos, quando o Senhor cria os anjos e cria ali no meio também Lúcifer,
a criação vem fazendo escolhas erradas. Quando o Senhor cria a humanidade, quando Ele cria Adão e Eva, o que acontece? Eles estavam em um lugar perfeito para eles, um lugar onde eles poderiam comer de tudo, um lugar que eles não precisariam lavrar a terra, um lugar onde eu creio que quando eles coabitassem e viessem os filhos, a mulher não sentiria dores de parto. Mas no entanto, o Senhor havia dado uma ordem para que eles não comessem do fruto proibido. E Eva vai lá, come do fruto proibido, oferece a Adão, e ali começa todo o martírio sobre a terra, porque a partir do momento que eles desobedecem uma ordem do Senhor, e irmão, todas as vezes que você desobedecer uma ordem do Senhor, virá consequência. Em todos os casos da Bíblia que nós vemos a desobediência do Senhor ao Senhor, veio a consequência. Eu vou explanar esse texto, obviamente, mas antes eu queria dizer uma coisa para você. Às vezes você ora um ano, às vezes você ora um mês, às vezes você ora 10 anos, 30 anos, para que algo aconteça na sua vida e aquela coisa não acontece, porque você está sacrificando ao invés de obedecer. E o obedecer a Deus, o Senhor não está preocupado com sacrifício, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência, o Senhor quer adoração. Às vezes você vem no culto por obrigação, às vezes você vem no culto porque sabe que depois eu vou mandar lá no grupo: olha, você faltou ao culto, o que aconteceu? Aí eu tenho que ficar fazendo arte. Eu não precisaria fazer arte de culto para postar no grupo da igreja, mas sim para postar lá nos stories, para postar em outros onde tem pessoas que não são cristãs. Eu não precisaria ficar falando para o irmão vir para o culto, porque o culto não é lugar de vir por obrigação. E aí você ora e não recebe a sua bênção. Por quê? Porque você não está aqui para adorar, você está aqui por obrigação. Você está aqui porque você sabe que se você não vir, depois eu vou perguntar: por que você não veio no culto? O que aconteceu? Às vezes tem alguns irmãos, né? E eu não estou falando que é o caso de todos, mas uma dor no dedão do pé impede ele de vir para o culto. Eu não vou não, porque eu estou com o dedão no pé. Eu não vou não, porque eu não tomei banho. Eu não vou não, porque eu cheguei de serviço agora, estou cansado, eu não vou no culto não. Aí eu fico me perguntando: quando Jesus voltar, Ele vai ter que esperar você tomar banho? Ele vai ter que esperar a sua dor no dedão passar para você vir para o culto? Ele vai ter que esperar você ir lá comer uma banana, comer um arroz com feijão para poder vir para o culto, para estar na casa dele? O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência, o Senhor quer adoração. Então nós não temos que vir para o culto por obrigação, a gente vem porque nós sabemos que aqui nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Existem duas classes de pessoas: as pessoas que agradecem a Deus pelo que Ele já fez, e as pessoas que agradecem a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. Nessa noite nós queremos falar sobre escolhas. O mundo vem fazendo escolhas erradas desde lá de sua fundação. O primeiro a fazer uma escolha errada é Lúcifer. A palavra do Senhor diz que o Senhor fez ele em perfeição. Lá em Ezequiel fala: tu eras querubins ungido, guardião da adoração. E de repente, eu não sei se um passarinho verde soprou no ouvido dele lá, porque eu imagino que quando você lê lá como ele é feito, vai falar que ele, glória a Deus, vai falar que ele era feito de pedras preciosas, que ele andava nas pedras alfogueadas, que os pífanos e os tambores foram feitos nele, nasceram com ele. Então a gente entende que a música nasce quando ele é criado. Então a gente imagina que quando ele andava, saía um som de pífano, um som de tambores, e os outros anjos falavam: nossa, como é belo esse ser. E nesse como é belo esse ser, o orgulho chega até o coração dele, a soberba chega ao coração dele, a ponto de ele querer se assentar acima do trono de Deus. Só que ele se esquece da onisciência de Deus, e só dele
pensar uma coisa dessa? Peraí, Deus pergunta: peraí, quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? E a palavra Miguel vai significar isso: quem é igual a Deus? E aí o que acontece? A batalha do céu. E Lúcifer é lançado dessa terra, se transforma em demônio, se transforma em diabo, e junto dele 1/3 dos anjos do céu. Presta muita atenção nessa ministração de hoje, porque ela vai abrir os seus olhos para muita coisa hoje aqui. Quando ele cai, a palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1 versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era como o Espírito de Deus estivesse ali como um guardião. Mas só que se você for lá em Ezequiel, você vai ler lá que Lúcifer, ele estava no Éden, ele passeava no Éden. E se o Éden era na terra, então a terra não foi feita sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia quando ele é lançado aqui. Quando ele passeava nas pedras afogueadas, a terra tinha forma. Só que quando ele cai aqui, a destruição dele foi tão grande que nós podemos aí dizer que é como se o centro da terra saísse da sua gravidade, saísse, né? E destrói tudo que tinha aqui. Pastor, é estudo bíblico? Não, meu irmão, não é estudo bíblico. Vai terminar desse jeito? Tu que pensa. Vai não. E aí o que acontece? Os anos vão se passando. Ou melhor, há um tempo de silêncio no céu. E nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A nossa grande pasmaceira de achar que o tempo de Deus é o mesmo tempo que eu. Acabei de dizer aqui, às vezes você ora 10 anos por uma causa e você não tem resposta. Ora lá 20 anos por uma coisa, não tem resposta. Ontem eu falava lá no culto, né? Às vezes você acha que está pregando, às vezes você acha que está louvando, às vezes você acha que está trabalhando na igreja e você está servindo a Deus. Não, às vezes você está servindo a você mesmo. Porque a partir do momento que a sua vida é mais importante do que a sua entrega para Deus, meu amigo, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Eu cuido de crianças, falei ontem no culto, eu cuido de crianças que sofreram abuso, eu cuido de jovens, eu cuido de idosos, eu preparo cesta básica para as pessoas e tal, é isso e aquilo. Mas peraí, aonde que Deus está nisso aí? Será que não é o meu ego que está querendo falar mais alto? Não, eu quero ser um pregador, eu quero pregar melhor do que o apóstolo, eu quero pregar melhor do que fulano, eu quero, amém, glória a Deus, desde que você esteja utilizando a palavra de Deus e a unção do Senhor esteja sobre você. Tem milhares e milhares e milhares e milhares de pregadores que conhecem a palavra muito mais do que eu não conheço nada, sou pequenino desse tamaniquinho. Mas eu entendo que sem o Senhor na minha vida eu não sou nada. Amém. Muitas das vezes eu orei a Deus e falava: Deus, sopra meu nome aí, Pai, pelo Brasil afora, eu quero pregar em vários lugares. Até um dia que eu entendi: peraí, que ego é esse? Para que eu quero que sopre meu nome para muitos lugares? Eu não preciso sair daqui para alcançar milhares de pessoas. Eu tenho ferramentas para isso. O Senhor me deu estratégias e ferramentas para isso. Então, amados irmãos, o que acontece? O tempo dá um silêncio no céu. E aí o que acontece? Deus vem até a terra. E Deus poderia simplesmente fazer tudo de novo. Mas se você for estudar,
Se você for estudar a palavra, estudar a criação, você vai ver que tudo é feito pela palavra. Verdade. Então o Senhor fala: produza a terra árvores e tal, produza isso, produza aquilo. O mar produza cardumes de peixes. O Senhor coloca no céu luminares para governar o dia, luminares para governar a noite, as estrelas. Deus coloca ordem na casa, mas tudo pelo poder da palavra. E como que a terra poderia produzir alguma coisa se já não existisse alguma coisa ali? Se já não tivesse acontecido ali? Porque lá em Ezequiel fala que Lúcifer andava estavas no Éden, jardim de Deus. Quando ele destrói tudo aquilo ali, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, quando ele cai, que ele destrói aquilo ali, que precisaria ser feito novamente. Mas já havia um modelo. E o Senhor vai e ele fala: faça-se isso, haja luz e tal, porque a escuridão habitava aqui. Pastor, mas apóstolo, mas o tempo, não sei o que. Não, o tempo vai nascer só lá no quarto dia. Esse tempo contado vai ser lá no quarto dia. Verdade. Quando o Senhor cria o céu, ou melhor, cria a lua e as estrelas, a lua para governar o dia, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E aí depois ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e criam. E aí sim ele põe a mão na massa e cria o homem. E o homem está ali por um determinado tempo sozinho. Ele nomeia todos os animais. E ele vê que havia espécies separadas: leão e leoa, gato e gata, cachorro e cachorra, girafa e girafa, sei lá, né? Se chama girafa mesmo. Elefante, elefoa, e por aí vai. Elefante, elefoa. Elefante macho e fêmea, né? E tal. Mas não tinha ninguém da espécie de Adão. E o Senhor vê que não era interessante para Adão ficar sozinho. E ele faz cair um pesado sono sobre Adão, tira-lhe uma costela e faz uma mulher, que seria a companheira dele, a disjuntora dele. Por que ele tira uma costela? Aonde fica a costela, irmãos? Aonde fica a costela no corpo humano? Aonde? No pé? Não, de lado. Então a disjuntora é para andar do lado, nem atrás e nem na frente. Não é mulher que toma decisão, não é mulher que decide o que vai acontecer. Ela é adjuntora, auxiliadora, é para caminhar junto. A palavra fala: mulheres, sejais submissas a vossos maridos. Marido, amai vossas esposas. A submissão e o amor andam juntas. A submissão é a mulher ser protegida pelo marido. Só que a gente vê muito marido aí que desce o braço na mulher, quer matar a mulher, quer dar facada, quer dar tiro, quer dar isso, quer dar aquilo. Só que na verdade a Bíblia fala: marido, amai vossas esposas. É marido, amai vossas esposas. Mulheres, sejais submissas a vosso marido. Não é a mulher chegar dentro de casa e falar: eu que mando nesse trem aqui. Que não é assim. Um casamento assim não dá certo. Está fora do padrão bíblico do que é o casamento. E a palavra nos diz que Eva, vivendo lá com Adão lá e tal, de repente ela está passeando lá, vem quem? Vem a serpente, incorporada pelo inimigo ali, e fala para Eva: mas o Senhor falou que não, vocês não podem comer. Não, pedir que vocês comerem, vocês vão ser igual a eles. Ela vai, experimenta o fruto, dá Adão, eles pegam. Primeira escolha errada. Melhor, segunda. A primeira foi de Lúcifer. Segunda escolha errada. Eles são banidos do paraíso, do Éden. E eles geram filhos, Abel e Caim. Um dia eles resolvem
fazer uma oferta a Deus. Abel vai lá e pega da primícia da sua melhor ovelha, e Caim vai lá e pega um juntado de repolho, com couve, com cebola, sei lá com o que. E na hora do Senhor receber a oferta, ele recebe a oferta de Abel, porque Abel pegou o melhor para Deus e não aceitou a oferta de Caim. E o semblante de Caim descai, e Deus disse: por acaso eu não haveria de aceitar a sua oferta? E Caim, no seu ciúme, vai lá e mata o seu irmão. Terceira escolha errada. Deus já sabia que Abel estava morto, mas Deus pergunta a Caim: aonde está o teu irmão? O sangue dele clama por justiça. E Caim fala: por acaso serei eu tutor do meu irmão? E Deus pega e fala que ele seria errante na terra, e Deus põe uma marca nele, para que aquele que matasse Caim seria vingado 7 vezes. Então, amados irmãos, mais uma escolha errada. Mas o tempo vai passando, chegamos ao tempo de Noé. O povo escolhe o pecado, e pecado daqui, pecado dali, e Deus resolve exterminar o povo da terra. E Deus vai e salva 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 irmãs. 8 pessoas. E os animais. Passa-se o dilúvio ali. Vem uma nova leva de pessoas. E as pessoas continuam escolhendo o errado. Chegamos no tempo de Sansão, tempo dos juízes. E aí, Sansão não podia ver um rabo de saia, né? Se enamora de Dalila. E Sansão era nazireu, não podia passar navalha sobre sua cabeça. E Sansão era forte. A palavra do Senhor fala das proezas que Sansão faz. Mas Sansão deita no colo de Dalila, conta-lhe o seu segredo. Ela corta o seu cabelo, ele perde sua força. Outra escolha errada. Chegamos no tempo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas um belo dia, Davi tinha lá suas mulheres, já tinha seus filhos. Um belo dia, Davi vai no terraço da sua casa, do palácio. Chega lá e ele vê Batseba tomando banho. E ele olha e os olhos dele se encantam por aquela bela mulher. E vai e chama seu ajudante de ordem. Quem é aquela mulher? Batseba, não sei o quê. Vai lá e traz ela. E naquele tempo, o rei tinha domínio sobre tudo. E o que acontece? Ele adultera com Batseba. E Batseba engravida de Davi. Mas Batseba era casada. E Davi tenta de todos os jeitos, manda vir o marido de Batseba. Tenta de todos os jeitos fazer com que aquele homem se deite com a sua própria mulher, para que aquela mulher pudesse dizer que o filho era dele. Mas Deus não dorme, meus irmãos. E Deus levanta o profeta, e o profeta chega lá e conta uma história. Olha, existia um homem muito rico, que tinha várias ovelhas. E existia um que só tinha uma ovelhinha, que cuidava dela com todo carinho. Mas aquele homem, que tinha muitas ovelhas, foi lá e tomou a ovelhinha daquele homem e matou aquela ovelhinha. E Davi, na sua revolta, esse homem tem que pagar 4 vezes mais o que ele fez, ele tem que ser morto. E o profeta fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. O pecado não fica escondido. O pecado, por mais que você esconda ele debaixo do tapete, ele não fica escondido. Uma hora ele virá à tona. E o que acontece? Por causa desse pecado de Davi, entra uma destruição na casa de Davi muito grande.
Davi só tinha uma filha mulher, e o próprio irmão estupra a filha. E naquele tempo a mulher que perdia a sua pureza, a sua virgindade, ela era considerada prostituta. Agora, como o rei de Israel iria colher uma filha que foi defraudada pelo próprio irmão, o outro irmão se condói e vai lá e mata o irmão. O outro filho de Davi tenta usurpar o seu trono. A escolha errada de Davi trouxe uma desgraça para dentro da casa dele. Passa-se o tempo, e vem acontecendo sempre escolhas erradas. Chegamos no tempo de Jesus, e aqui nós começamos a pregar. Amém. Chegamos no tempo de Jesus. Jesus nasce. Vem os 3 reis magos para poder ofertar a oferenda a Jesus. Herodes fica sabendo disso e fala com eles: não vão lá, oferece, mas volta por aqui e me fala onde ele está. Ele queria matar Jesus. Só que o Senhor mostra em sonhos aqueles reis magos, eles passam por outro caminho. Avisa o Senhor, o anjo avisa José: vá para o Egito. Eles vão para o Egito, ficam lá até Herodes morrer. Quando Herodes morre, eles voltam. Aí a Bíblia dá um lapso de tempo. A Bíblia não fala quase nada da infância de Jesus. Aí aos 30 anos aproximadamente, a Bíblia vai falar de uma pessoa chamada João Batista. E a Bíblia diz que esse João batizava as pessoas no rio, e ele pregava duramente. A Bíblia fala que ele vestia roupa de pele e comia mel silvestre e gafanhotos. Quem aqui está preparado para andar com roupa de pele, comer gafanhoto e comer mel silvestre? Ninguém. Apesar de que eu tenho uns parentes meus que gostam de comer tanajuda na farofa, né? Tem uns parentes meus aí que comem esses negócios aí. Você só sabe disso, Antônio? Você já viu gente fazer isso? Eu tenho uns primos meus que gostam desse negócio aí. Tira a poupança da tanajuda ali, faz uma farofa e come aquele negócio ali. Eu não tenho coragem, mas eles comiam. Juntava aquele tanto de tanajuda aí e comia, que fazia, e dizia que ficava bom, né? Eu nunca comi, não tive estômago com isso não. E Jesus chega até ele, e Jesus fala para ele: eu vim ser batizado. Ele pega e fala: que isso? Eu não sou digno nem de desamarrar as suas alparcas, ou seja, as suas sandálias. E Jesus fala: mas é necessário para que se cumpra a palavra. E Jesus é batizado ali, e a palavra diz que desce uma pomba sobre a cabeça de Jesus, e o Espírito Santo o conduz até o deserto para ele ser tentado. Aí você pode achar, Jesus fica ali 40 dias e 40 noites sem comer, e a palavra fala que Jesus teve fome. E o diabo vai tentar Jesus aonde? Exatamente na hora que ele teve fome. E nós já ouvimos, né, vários pregadores que já passaram por aqui, várias pregações que nós já vimos na internet. Deserto é lugar de luta, deserto é lugar não sei do que, é a escola do crente. Concordo plenamente, mas o deserto é lugar de intimidade também, porque você vai estar sozinho, você vai estar só. Aonde que Jesus manda você entrar para falar com o Senhor? No teu quarto, no secreto. E aí o que acontece? Jesus estava lá o tempo todo em oração ao Pai, o tempo todo. E o diabo vai lá e tenta Jesus. Só que Jesus não faz a escolha errada. Jesus rebate ele na palavra, todas as vezes. Passa-se o tempo, chega o período da crucificação. Pilatos não tinha o porquê condenar Jesus. Ele não tinha motivo para condenar Jesus. Mas há 2000 anos atrás, o povo naquele tempo, há 2000 e poucos anos atrás,
Era praxe naquele tempo, de na época da Páscoa se soltar um preso, se soltar alguém. E Barrabás, ele era homicida, salteador, baderneiro, ladrão. E ele estava preso lá, e a cruz que foi preparada para Jesus seria para Barrabás. No entanto, quando Pilatos pergunta: o que vocês querem? Que vocês querem que eu faça? A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E o povo: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos, vendo que não tinha motivo para crucificar Jesus, porque ele sabia que havia uma inveja ali. E a mulher de Barrabás, naquela noite, havia tido um sonho com Jesus, e ela sofreu imensamente durante aquele sonho. E ela manda um recado para ele assim: não te envolvas com este justo, porque hoje eu sonho, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo. O que é? Instigaram o povo: vai lá, fala que é Barrabás, fala que é Barrabás, fala que é Barrabás. E o povo pedindo: solta Barrabás, solta Barrabás. E ele pergunta: o que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucificam. E o que Pilatos faz? Pilatos pede uma bandeja de água, lava suas mãos, e vendo que não ia conseguir tirar aquela situação, porque estava se tumultuando ainda mais, Pilatos lava sua mão e diz: eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E todo o povo fala uma coisa, que eu acho que se eles soubessem quem era que eles estavam crucificando, e presta muita atenção nisso aqui, porque às vezes nós fazemos isso aqui. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pilatos lava suas mãos. Pilatos poderia ter falado assim: olha, eu sou o governador e eu não vou soltar Barrabás, porque não há acusação alguma sobre Jesus. Ele poderia ter feito isso, estava na mão dele a decisão. Mas eu vejo aqui também um homem acuado. Eu vejo um homem aqui com medo do tumulto. Eu vejo aqui uma situação de talvez uma guerra civil que poderia acontecer ali se Jesus fosse solto. E Pilatos talvez não teria homens suficientes para conter a revolta do povo. E ele pega e manda soltar Barrabás e crucifica Jesus. Nessa noite eu fiz esse arrudeio todo, eu explanei esse texto aqui, porque o Senhor vem falando há uns dias no meu coração, que o diabo tem falado mais alto que nós, que o diabo tem chegado aonde nós não temos chegado, que o diabo tem gritado aos quatro cantos e nós temos nos calado, e com isso ele está arrebanhando pessoas para entrar pela porta larga, e nós não temos apresentado a porta estreita àqueles que estão lá no mundo. Nessa noite eu quero te dizer: Jesus não tinha parafernália nenhuma para pregar, ele não tinha microfone, ele não tinha caixa de som, ele não tinha nada, e no entanto a palavra diz que multidões seguiam ele. Amém. Multidões seguiam ele, e ele falava. E a palavra diz que determinados, se você ler alguns textos da Bíblia, você vai ver que muitas das vezes Jesus pregava no mar.
Ele estava ali dentro do barco, pregando para as pessoas que estavam lá na margem. Olha a distância. E a palavra muitas vezes diz que Jesus, às vezes, ele pregava e depois ele se retirava. Quando Pedro anda sobre as águas, aconteceu isso. Jesus havia pregado, ele foi orar, e de madrugada ele sai andando sobre o mar, e vai lá ter com os discípulos. Eles pensam que é um fantasma, e Pedro fala: se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até você. Ele fala: então vem. E Pedro anda sobre as águas. E se teve duas pessoas que andou sobre as águas, é Jesus e Pedro. Tá certo que depois Pedro afundou, mas ele andou. Ele pôde contar esse testemunho lá no culto de 19h30 da noite lá. Então eu quero dizer, nós estamos nos calando diante da voz do inimigo. Nós estamos muitas das vezes estamos às vezes olhando pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Estamos preocupados por que tantas cadeiras vazias, por que aqui está em tantas pessoas, na outra igreja tem 200 pessoas. Irmãos, não é a quantidade de pessoas que vai, não é pela quantidade de pessoas que você vê a excelência do trabalho ministerial, mas é a palavra que tem sido ministrada, é o alimento que tem sido dado. Nós aqui nesta igreja, nós estamos saindo das quatro paredes para pregar o evangelho. Não é porque é fonte de água viva, não é porque nós somos melhores do que os outros, é porque nós sabemos que se nós não formos lá e pregar o evangelho, muitos não irão, porque muitos estão com medo, muitos estão calados, muitos estão vivendo uma vida já escondida, porque sabe o peso de acusação. E ontem foi pregado lá na praça, muitos têm medo do apontamento, e aí ele se cala. Ele tem medo do apontamento, aí ele se cala. Você é crente? Você está na igreja? Para que isso, rapaz? Vai ficar carregando Bíblia para quê? Para que você vai para a igreja? Vamos tomar um gole aqui, vamos fumar um baseado, vamos lá na zona prostituir, pai. Vamos lá, pai, para com isso. As pessoas estão se calando, e o pior é que o mundo já ouve a voz do diabo. A igreja não pode se calar, porque o último elo de salvação ainda é a igreja. A única coisa que ainda impediu a volta de Jesus é a igreja, porque a igreja ainda tem trabalhado, a igreja ainda tem lutado. Nessa noite eu quero dizer, irmãos, que nós temos que fazer a escolha certa. E a escolha certa não é eu engrandecer eu, não. O eu, amar o eu, significa que eu estou no fundo do poço. O eu, amar o eu, significa que eu estou tendo a mesma atitude que Satanás teve lá no céu. O eu, amar o eu, é eu ter a mesma atitude que Eva teve lá no paraíso. O eu, amar o eu, é eu ter a mesma atitude que Davi teve quando ele adultera com Batseba. O eu, amar o eu, é eu ter a atitude daquelas pessoas que ficaram no dilúvio. O eu, amar o eu, meus irmãos, é eu ser essas pessoas aqui que condenaram Jesus à morte. Eu não posso amar a mim mesmo, porque eu já morri para esse mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas é não se conformar com esse mundo. É não aceitar a moda que o mundo traz. Você pode achar uma roupa bonita ali, um vestido bonito com a fenda até aqui, é lícito para você usar ou não? É lícito para você usar ou não? Uma mini saia para você vir na igreja, é lícito para você usar ou não? Eu vou na casa do meu parente porque vai ter um churrasco lá e está todo mundo bebendo cerveja, mas eu sou crente, eu vou lá, mas eu não vou beber. É lícito você ir lá? Não é porque você vai assentar na roda dos escarnecedores. E se você chegar lá e começar a falar da palavra de Deus, vão começar a zoar a sua cara, vão começar a falar um monte de bobagem para você, e sabe o que você vai fazer? Se calar. Você vai se calar. Às vezes nós estamos no culto da praça, igual nós tivemos ontem lá. Chegou um rapaz e sentou um pouco mais distante de nós.
e nós cantamos o hino Renova. Aquele rapaz começou a chorar, e aí foi eu, o Lucas e o Maciel até ele, conversamos com ele, e falou comigo: olha, e o Edinho, eu mexi com um monte de coisa errada, sofri acidente de carro, perdi acidente de moto, perdi carro, perdi moto. Peguei e falei para ele assim: você aceita eu orar por você? Aceito. Comecei a orar por ele, e o Senhor falando com ele de amizade, um monte de coisa. Ele falou assim: olha, eu não tinha amigos, quem andava comigo dentro do meu carro eram os próprios demônios, porque eu enchia meu carro de homem só para ter atrapalhado, só para coisa errada. E ele chorando, falando isso. Existem pessoas aí, irmãos, que não vão te dar ouvido, mas tem muita gente aí fora que está sedento de ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos nos calar. Amém. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ser como aquele povo que crucificou Jesus, que pediu para soltar Barrabás. Eu vou andar com fulano porque fulano é legal. Nem todo mundo que é legal te ama, meu irmão. Nem todo mundo que é legalzinho, que paga um picolé para você, que paga um hambúrguer para você é legal. Tem gente que te dá um hambúrguer, mas atrás desse hambúrguer vem um pino de cocaína. Tem gente que te paga um hambúrguer, mas atrás desse hambúrguer vem a vontade de manter relações com você. Eu entrevistei um rapaz certa vez no rádio, e esse rapaz falava para mim, ele falava que ele havia sido travesti de rua. Hoje, graças a Deus, ele é crente. Ele falava: eu entrava na igreja para arrastar os jovens da igreja. Eu entrava na igreja e eu saía com os jovens da igreja. Ele contou isso no áudio lá, ao vivo lá no rádio. Quantos dos nossos jovens, irmãos, quantos, não só jovens, nós mesmos, nós aqui, eu, irmão Zé, que somos mais velhos, pessoas aqui, quantas vezes o inimigo tenta nos pegar, às vezes numa simples conversa, às vezes uma pessoa nos pede uma informação com uma segunda intenção, e nós não percebemos. Quantas vezes a pessoa chega perto de você: sabe onde é que ela está? Vai com Deus, cara, Deus te abençoe. Mas não, você vai e passa o teu telefone celular. Tem um testemunho de um pastor que ele conta que um pastor atendia uma mulher, estava com problema no casamento, e ele sempre atendendo essa mulher. E aí, um certo dia, numa tarde, o pastor em casa, sozinho, essa mulher foi e mandou uma mensagem para ele: pastor, você pode falar com você? Pastor, tá, isso, aquilo, ele aconselhando ela. Quase no final da conversa, ela pergunta para ele assim: o que o senhor vai fazer agora? Ele virou e falou assim: eu vou tomar um banho. Ela vira e fala para ele assim: como eu queria estar aí para esfregar as suas costas. O pior foi a resposta que ele deu. Ele falou assim: quem sabe um dia. Só que aí acabou a conversa por ali. Só que a mulher deixou o celular em cima da mesa. O filho adolescente pega o celular e viu aquela conversa, e chegou no pai e falou: olha aqui, pai, olha a conversa da mãe com o pastor. Reuniram-se o conselho da igreja, e no meio do conselho da igreja, aquele marido virou para ele, para aquele pastor, e falou assim: eu não te dou um tiro na sua cara, porque eu sou mais crente do que você. Você é uma vergonha da sua classe. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Certa vez, numa outra situação também, nós temos o costume aqui de cumprimentar os irmãos. Eu sempre falei aqui, quando nós cumprimentamos o irmão, nós não podemos ter malícia com os irmãos. Nós não podemos ter malícia. O pastor deu um abraço na irmã. A irmã reuniu o conselho e falou que o pastor tinha dado um amasso nela. Irmãos, dentro da igreja,
quase passei por uma situação parecida com a Lara ali, não foi lá? A Lara me manda uma mensagem que a Manu estava passando mal lá no hospital. E estava a Lara, o vô dela, do lado de fora, a Alessandra e a Manu lá dentro do hospital. Eu entrei lá dentro, orei com elas lá dentro, ungi a Manu e saí. Fiquei conversando com a Lara. Com a Lara e com o avô dela lá. Na hora de ir embora, peguei na mão do homem, dei um abraço na Lara e virei as costas e foi embora. 2 dias depois, uma pessoa da igreja chega perto de mim: pastor, vieram me perguntar se o senhor tem filha fora do casamento. Porque eu falei: por quê? Porque o senhor estava agarrando uma menina lá no hospital. Na hora que chegou isso no meu conhecimento, chamei a minha esposa, ela participou da conversa, eu peguei meu carro, eu fui lá na sua casa, foi ou não foi? Eu fui lá na casa dela, chamei ela e a mãe dela. Que dia que eu te tratei com falta de respeito? Que dia que eu falei alguma coisa para você em falta de respeito? Perguntei para ela e para a mãe dela. Porque se eu fosse esse tipo de pessoa, ela não congregava aqui não. Nós temos mulheres solteiras aqui dentro. Que dia que eu faltei o respeito com qualquer uma de vocês, casados ou solteiros? Nunca faltei. E se eu ver alguém faltar, meu amigo, o cajado desce. O cajado desce. Quem já passou comigo nos discipulados de casal sabe que desce mesmo. Eu sei a escolha que eu fiz para minha vida. Eu fiz uma escolha de ter uma mulher, esposa, companheira, guerreira comigo, que já viveu coisas comigo que vocês não têm noção. E eu sei o Deus que eu sirvo. Eu fiz uma escolha por Deus. Eu poderia ter a mulher que eu quisesse aí na rua, poderia ser adúltero tanto que fosse, mas eu escolhi servir Jesus. Pecado escondido, uma hora ele vem à tona. Quantos ministérios já foram fechados? Quantos ministérios foram fechados por falta de vigilância? Eu sempre falei aqui: se você não vigia e só ora, depois você vai orar pela consequência. Quantas vezes já falei isso aqui? Quantas vezes? Nunca servi a Santa Ceia aqui na igreja sem pedir aos irmãos que se examinassem primeiro. Examina primeiro aí. Não toca aqui de qualquer maneira não, porque tem consequências. Então eu quero dizer, meus irmãos, as escolhas que nós fazemos hoje, talvez a consequência não vai ser agora, vai ser lá na frente. Eu não me esqueço daquele vídeo que eu mandei alguns dias atrás no grupo da igreja, daquela menina gritando. Eu não me esqueço daquele vídeo, porque lá no dia vai chegar dias que vão ser daquele jeito. Deus me perdoa. Eu prometo fazer tudo de novo. Eu prometo mudar de vida, mas aí vai ser tarde demais, porque você fez a sua escolha. Você fez a sua escolha de amar o mundo. Você fez a sua escolha de amar a você mesmo. Você fez a escolha de amar essa garrafa d'água. Você fez a escolha de amar os seus filhos mais do que ama a Deus. Você fez a escolha de amar o seu marido mais do que você ama a Deus. E aí, meu irmão, como que você vai entrar no céu se você tem uma preferência por alguma coisa? Como que você vai entrar no céu se você tem o seu escolhido? Se o seu escolhido não for o Senhor, como é que você vai viver lá? Deus não vai levar ninguém para lá que possa chegar lá e entrar na mente dele lá, que ele vai querer ser maior do que Deus, porque aconteceria a história tudo de novo. Por isso que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. O pecado não chegará a nós. Mas eu quero dizer, a sua mente não pode estar dividida. A sua mente não pode ser dividida. E eu vou dar um estudo aqui, assim que nós terminarmos a oratória, sobre a questão de mente dividida. O que a mente dividida faz com você? A mente dividida vem de demônios.
Às vezes você quer servir o Senhor, você quer lutar, você quer estar na casa do Senhor, mas aí no meio do caminho a sua mente, opa, eu vou para tal lugar. Vou na igreja hoje não. Você está pronto para ir para a igreja. Chega uma pessoa na sua casa. Eu já ensinei o que você faz quando está na hora de você vir para a igreja, chegar a visita na sua casa. Meu irmão, eu tenho um compromisso com uma pessoa muito importante agora. Não dá para ficar aqui não. Volta outra hora aí. Não fica com raiva, mas volta outra hora aí, porque esse compromisso é inadmissível. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. A companhia dele é a melhor companhia para se estar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Minha mãe pode vir na minha casa passear. Se chegou na hora do culto, ela não quiser vir para o culto comigo, ô mãe, eu estou indo para o culto. Eu estou indo para o culto. Vamos comigo? Vamos. Então vamos embora. Não, meu filho, não vou não. Então só fica aí que daqui a pouco eu estou chegando. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. Amém. Glória a Deus. A nossa mente não pode estar dividida. Nessa noite, Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Nós temos que morrer para esse mundo, irmãos. Essa semana eu estou impactado demais com relação a isso. Não adianta só pregar, não adianta só falar, não adianta só sentar aí, não adianta estar dando só aula ali, não. O que eu faço para o Senhor não pode ser algo só do meu querer, não. Tem que nascer no coração de Deus, tem que descer ao meu espírito e eu fazer porque eu sei que é para Ele. Eu sei que o meu galardão não é aqui, é lá. Eu tenho que fazer porque o Senhor me capacitou para fazer, mas essa capacitação veio dele. Eu procurei investir no meu ministério, mas até o investimento do meu ministério foi o Senhor que me orientou. Então é tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo para Ele, é tudo para Ele. Eu não quero galardão daqui, eu não quero obreiro que vem obrigado para a igreja, eu não quero gente que mexe aqui, obrigado. Não, eu vou porque só eu que mexo aqui. Não, eu vou porque só eu. Não é isso. Você tem que entender que você vem para a casa do Senhor para adorar. O Senhor, a palavra do Senhor fala que Ele com amor eterno nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Amém. Chega de mente dividida, chega de decisões erradas. Eu citei várias aqui, eu acho que umas 5 ou 6 decisões erradas, escolhas erradas. Está na hora de abandonar o que é errado, irmãos. Está na hora de nós criar vergonha na cara e abandonar aquele víciozinho ali e tal. Aquela moedinha de 10 centavos que não é minha, mas eu vou pegar para mim. Está na hora de nós abandonar aquela mentirinha. Eu falando de tal, eu te vi em tal lugar, viu nada. É mentira. E o pai da mentira é o diabo. Está na hora de nós olharmos para nós como filhos amados de Deus. Glória a Deus. Está na hora de nós olharmos para nós e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez a sua imagem e semelhança. Amém. Eu não sei como é que é, mas cada um aqui é de um jeito, mas Ele fez nossa imagem e semelhança dele, então é por dentro, né? Então nós vamos ver lá em cima, né? Lá nós vamos ver realmente como que nós somos. Chega de mente dividida. Chega de achar que eu posso, eu faço, eu aconteço. Nós não podemos nada sem Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem Deus. E nessa noite, mais uma vez, eu conclamo a você: volte para a palavra. Volte para a palavra. Eu queria que todo mundo estivesse aqui, os irmãos todos que estão viajando, todos estivessem aqui na igreja hoje. Porque essa palavra é uma palavra muito forte. Volta para a palavra. Chega de escolhas erradas. A divisão de mente coloca pessoas na sua vida e você não percebe, e quando você menos pensa, a pessoa está dominando a sua vida. A mente dividida faz isso, você não perceber que tem outra pessoa governando a sua vida. Nós que somos pais, somos responsáveis pelos nossos filhos, e não podemos deixar outra pessoa governar a vida dos nossos filhos, não.
Chega de sacrifício, meus irmãos. Se você obedecer, tu terá a resposta que tu precisa. Seja obediente, para que você receba as suas respostas. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, que o Espírito Santo tocou meu coração para falar com você. Já tem dias que eu estou com um pedacinho dessa palavra pronta. Ainda vai vir mais ainda um complemento aí dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Mas que o Espírito Santo hoje ele complete na sua vida aquilo que está faltando. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.